Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 11 de outubro, uma terça-feira, o início da quarta rodada da Liga dos Campeões e também da 35ª rodada da Série B, tá? Estou acompanhando aqui o finalzinho do jogo do Palmeiras, tá 1-1, o Palmeiras fez mais um gol de escanteio, que novidade, né? E o Santos não está jogando bem até o momento contra o Juventude, não encantou. Tá? Por isso que eu já resolvi vir gravar esse planejamento aqui com vocês. Estou aqui fora, né? Estou no quiosque. O quiosque que eu comentei com vocês, o quiosque Werder Bremen, né? Que vai ser batizado assim provavelmente. Então eu estou sem microfone, mas espero que o do notebook aqui dê resultado. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, é sempre um prazer ter você por aqui, tá bom? E deixar o like também ajuda muito para o YouTube divulgar para mais pessoas. Se você quiser partilhar com seus amigos de trade também, estamos juntos. Ou amigo de apostas também, não tem problema nenhum. Vamos embora? Então vamos começar. Primeiro, eu quero falar sobre a Liga dos Campeões com vocês, depois a gente vai para a Série B. Nessa quarta rodada, a gente já começa a ter uma questão de interpretação, né? Porque algumas equipes já estão eliminadas, praticamente, e outras já estão praticamente classificadas. Então a gente pode ter algumas equipes poupando, tirando um pouco do pé, focando no campeonato nacional. Então a gente pode interpretar isso de algumas maneiras para poder criar os nossos cenários, porque pode atrapalhar. Uma equipe desconcentrada pode não render o que a gente espera, tá? E para começar, a gente já tem logo de cara um exemplo bem comum desse aqui. O City, mais uma vez com maior esmagada. Dificilmente eu vou ter possibilidade de trabalhar essa cotação, tá? Eu até tentei trabalhar o jogo do City contra o Southampton na Premier League, que o City também estava com uma odd parecida com essa, 1,13. Só que o City não deu um padrão tão claro assim de superioridade como eu queria, acabei não pegando o primeiro gol e, consequentemente, não fiz nada no jogo. Mas o que interfere um pouco essa partida aqui? Esse grupo, a gente tem o City com 3 vitórias já em 3 jogos, então nós temos o City com 9 pontos e apenas um gol sofrido. São 11 gols feitos e um gol sofrido. O Haaland está voando na Champions, como a gente já imaginava. E o City aqui praticamente garantido como primeiro colocado. Mesmo que coloque em campo um time misto contra o Copenhague, é bem provável que vença com tranquilidade. Então, se eu atrelar um time misto, provável, tá? Com a não necessidade aqui de tanto empenho do City, com essa odd mais baixa, eu talvez fique de fora dessa partida, tá? Lembrando que o próximo jogo do City é contra o Liverpool na Premier League, e mesmo que o Liverpool esteja em má fase, né, perdeu agora para o Arsenal, é sempre importante o City vencer ali um time do Big Six, né? Então, na minha opinião, é um jogo mais para eu ficar de fora para fazer alguma coisa, mas é bem provável que mesmo um time mais alternativo, né, eu não sei se é isso que o Guardiola vai pensar, mas mesmo um time mais alternativo, acabou o Palmeiras agora, o City deve vencer aqui com alguma tranquilidade se focar nessa partida. Tá? Para o Copenhague, por mais que o time tenha a mesma pontuação do Sevilha e por mais que possa brigar pela vaga na Europa League, sinceramente, eu prefiro não acreditar que ele vai se empenhar tanto, porque o próprio Sevilha ainda enfrenta ele, se eu não estou enganado, e o Sevilha tem um confronto direto, ainda provavelmente vai passar mesmo em má fase. Né? O Sevilha trocou de treinador agora, trouxe o Sampaoli. Então esse jogo para mim é para ficar de fora, mas se for fazer alguma coisa, óbvio, vai ser algo a favor do City. Maccabi Haifa e Juventus talvez seja o grande jogo do dia, e eu já vou explicar para vocês a minha opinião. Primeiro a gente olha para essa cotação da Juventus e fala, caramba, a Juventus contra um time israelense, que é tido como o checkpoint do grupo, com uma odd de 1,80. O que está errado aqui? Bom, para ser sincero, tem dois lados da mesma da moeda, dá para dizer que é dois lados da mesma moeda. Por quê? A Juventus, ela não está jogando bem. Ela venceu o Haifa no jogo de ida na Itália, mas ela não convenceu, tá? Foi um jogo onde a Juventus não jogou bem, o mercado corrigiu, o Haifa teve muita chance, teve chance de empatar o jogo quando estava 2-1. A Juventus acabou matando depois no 3, se eu não me engano, foi 3-1 o último jogo entre eles, né? Isso, foi 3-1. Então, o mercado, óbvio, está assustado com o desempenho ruim da Juventus. Outra questão que provavelmente está fazendo essa odd da Juventus subir é o comportamento do Haifa na casa dele contra o PSG. Ele não foi um time reativo,
ele não foi um time medroso, amedrontado, ele foi um time que foi para cima, que marcou pressão, que marcou a saída de bola, que atrapalhou a saída de bola. Então o Haifa surpreendeu muito. É um time que obviamente não vai se classificar, mas é um time que surpreendeu bastante o time do PSG. E é provável que dê muito calor aqui na Juventus também, tá? Só que, por que eu falo que são dois lados da mesma moeda? Porque a Juventus precisa desse resultado desesperadamente. Talvez seja o jogo do ano. Por quê? Como a Juventus perdeu para 2 adversários diretos, o PSG na França e o Benfica em casa, de virada, a gente tem uma Juventus tendo extremamente uma necessidade extrema de vencer o Haifa para tentar se manter viva. Vocês não estão conseguindo ver o grupo, a situação, mas eu vou listar para vocês, por conta da tela aqui. O PSG tem 7 pontos. O Benfica também tem 7 pontos. Ambos venceram o Maccabi Haifa em casa. O PSG venceu fora, né? Mas ambos venceram o Maccabi Haifa e ambos venceram a Juventus. O PSG venceu na França, o Benfica venceu na Itália. Então, com o empate deles na Luz, no jogo de ida, agora vai ter o jogo da volta, os dois estão com 7 pontos. A Juventus só venceu o Haifa na Itália, então ela tem 3. Então, mesmo vencendo o Haifa agora, o tal famigerado checkpoint do grupo, a Juventus iria a 6 pontos. E pode parecer uma situação ainda favorável para a Juve, mas depende muito do jogo de agora, do PSG no Parque dos Príncipes contra o Benfica. Porque dependendo do resultado, pode ser bem complicado para a Juventus. Mas vamos lá. Supondo que a Juventus vença o Haifa, ela vai a 6. Se o Benfica perde do PSG, que é um resultado obviamente comum, né? Hoje o PSG é um grande favorito para ser primeiro desse grupo, a Juventus tem um confronto direto ainda com o Benfica na Luz. Só que aí o Benfica joga pelo empate, por exemplo, né? Porque aí depois deixa a Juventus se virar contra o PSG e vai fazer o seu jogo contra o Haifa lá em Israel, com a possibilidade de vencer e já garantir a classificação. Por isso que é tão complicado esse jogo para a Juventus, porque ela teria que fazer um jogo, um confronto direto contra ou Benfica ou PSG, supondo que seja o contrário, o PSG perca no Parque dos Príncipes, continua com 7 pontos, aí pega a Juventus na Itália. O PSG joga ainda pelo empate, porque a Juventus teria, supostamente, se vencesse o Haifa, 6 pontos. E aí, jogando, obviamente, pelo empate, faria 8 e no Parque dos Príncipes, no último jogo, né, enfrentaria. Estou falando aqui, óbvio, com conjuntura que seria essa ordem. Talvez o PSG pegue o Haifa depois. Mas se o PSG pega o Haifa ainda, significa que o PSG provavelmente tem mais 3 pontos. Então, empatando com a Juventus, ele está classificado. Então, para a Juventus, ela tem que torcer para que uma dessas duas equipes, ou PSG ou Benfica, de fato ganhe o jogo, para não ficar mais um ponto, né? E tentar bater o adversário direto que perder esse jogo aqui, já que a Juventus vai jogar contra os dois. Dito isso, fazendo essa conjuntura, esse jogo é de extrema importância para a Juventus. Por isso a gente tem uma odd alta, com o mercado talvez insatisfeito como a Juventus vem jogando, e é plausível não ter jogado muito bem, levando em consideração que o Haifa pode sim complicar a vida da Juventus em alguns momentos do jogo, porque é um adversário chato, mas o outro lado da moeda é que pode ter um valor muito grande aqui. Quanto tempo faz que tu não vê uma odd da Juventus tão alta contra um time de Israel, né? Então a gente pode ter aqui um valor muito grande e eu vou direcionar o meu trabalho para esse jogo no Leia Pior Equipe em Campo, direcionado para o Haifa. Eu sei que você vai pensar aí, porra, Theo, a Juventus está jogando nada, eu sei. Mas eu quero juntar uma extrema necessidade, talvez um extremo foco, para tentar buscar janelas de superioridade da Juventus, para eu conseguir estar contra o Haifa. Não acho que vai ser o jogo inteiro, não sei se eu vou conseguir pegar o gol da Juve, talvez o gol da Juve saia do nada numa jogada individual, talvez a Juventus não dê sinal, não dê nenhuma janela de superioridade aqui, porque o Haifa marque pressão e atrapalhe, e eu vou ter que ficar de fora. Mas o cenário que eu gostaria de trabalhar é um lay ao Haifa numa janela de pressão da Juventus. Se isso vai acontecer ou não, eu só vou saber no live. No pré-live, para mim, existe um grande valor nessa odd da Juventus. Se eu fosse Panther aqui, provavelmente a minha entrada seria direcionada para a Juve pela necessidade, tá? Por mais que a Juventus não esteja jogando tanto assim. Beleza? E aí eu vou falar também um pouquinho sobre esse jogo aqui do grupo, para a gente já fechar,
que é o jogo entre PSG e Benfica. Como eu falei, o adversário que vencer esse jogo, ele praticamente está classificado, né? Na verdade, ele já está classificado. Por quê? Porque ele iria a 10 pontos, os dois têm 7, e ainda pegariam o Maccabi Haifa, com todo respeito ao Haifa, né? Mas ainda pegaria o Maccabi Haifa, então poderia chegar ali a 13 pontos e se isolar na liderança. Então a equipe que vence esse jogo, os dois venceram a Juventus, os dois já venceram o Haifa, o PSG fora, o Benfica em casa. A equipe que vencer esse jogo será, com quase 100% de certeza, o líder do grupo, porque ainda pega o time do Haifa, tá? Agora, um empate entre essas duas equipes continua sendo ruim para a Juventus, né? De toda maneira, do jeito que eu falei. Mas eu acho que esse jogo aqui ele tem mais tendência a ser aberto, com mais gols, diferente talvez do jogo da Luz. Porque no jogo da Luz a gente viu o Benfica um pouco mais compenetrado, o Benfica não se expondo tanto, deixava algumas chances claras para o PSG, mas eram bem conta-gota, não era aquela coisa o tempo todo, o Benfica não se expôs o tempo todo. O Messi fez um golaço, né? Mas enfim, eu acredito num jogo com potencial de um back PSG, mas eu não quero vir para esse jogo para trabalhar essa situação. Por mais que na Champions, em casa, o PSG jogue com bastante força, com bastante concentração, com uma defesa muito sólida, eu acredito que esse jogo ele tem mais viés para gols. Um Benfica podendo jogar no contra-ataque, num erro talvez do adversário, e o PSG também jogando em velocidade, principalmente se o PSG estiver na frente, fazendo o Benfica se expor. Então, para mim aqui, eu vou trabalhar mais com uma leitura para buscar gols, seja numa longa exposição ou talvez numa entrada mais curta, tá? Eu quero, para trabalhar gols, um jogo desempatado, de preferência com o PSG na frente do placar, com o Benfica sabendo que tem a Juventus na cola. A Juventus, quando esse jogo acontecer, a Juventus já vai ter jogado, ou seja, o Benfica já vai saber, o PSG já vai saber se a Juventus venceu ou não. Se a Juventus não venceu, aí é tranquilo, né? Pode sim interferir no ritmo desse jogo, e é bom você ter interpretação disso se você for trabalhar gols. Se a Juventus vencer, isso vai influenciar esse jogo, vai deixar o Benfica mais ansioso, vai deixar o Benfica mais, se o Benfica estiver atrás do placar, né? Vai fazer o Benfica buscar mais e pode dar mais espaço. Agora, se a Juventus não vencer o Haifa, aí a gente já tem praticamente um primeiro e um segundo lugar quase que definido, né? Pelo menos os dois classificados, e aí a gente pode ter um jogo um pouco mais morno, tá? Mas enfim, tudo a gente vai ver no live, tá? Vamos voltar para o lado de cá, vamos começar com jogos às 16 horas. Dinamo Zagreb e Red Bull Salzburg. O Salzburg tem 5 pontos, o grupo difícil esse aqui, hein? Que cara de Europa League que tem esse grupo, com todo respeito. Deixa eu pôr aqui o jogo do Santos, para eu ir acompanhando aqui enquanto eu falo com vocês, que terminou agora o jogo do Palmeiras. Pronto. Não sei se ainda está 0-0. Mas, enfim, vamos lá. Jogo de Europa League para mim, né? Com todo respeito. Eu tenho acompanhado menos esse grupo. Eu fiz o primeiro jogo entre Chelsea e Zagreb, onde o Chelsea perdeu, e também acompanhei Milan e Salzburg lá na Áustria. Foi um jogo bem aberto, com muita oportunidade, mas com poucos gols. Acho que foi 1-1. O Zagreb é um time muito forte de contra-ataque, usa muito bem essa característica, principalmente com o Orsic, se eu não me engano é assim que chama o principal jogador do Zagreb, tá aqui, ó. Mislav Orsic, um dos principais jogadores aqui para contra-ataque. O principal jogador aqui do Salzburg é o Noah Okafor. Para mim, não fica no Salzburg na próxima temporada, deve ser contratado ali para o Leipzig, para alguma outra equipe, tá? É um jogador muito bom. O mercado está dando aqui um jogo parelho, a gente provavelmente vai ter um Salzburg tentando propor o jogo e um Dinamo Zagreb jogando no contra-ataque. O primeiro jogo entre eles foi 1-0 Salzburg na Áustria, tá? E pela necessidade, talvez aqui eu mude um pouco a minha opinião, pela necessidade do Zagreb, se o Zagreb sair da sua característica, se o Zagreb for para cima do Salzburg, a gente vai ter provavelmente o Zagreb dando mais espaço do que o comum, porque o time quando é montado para jogar de forma reativa como é o Zagreb, se for para cima de peito aberto do Salzburg, vai acabar tomando. Então,
Por mais que o primeiro jogo tenha sido 1-0, eu tenho para mim que esse jogo pode ser mais aberto, tá? Então eu vou ficar de olho aqui numa correção de preço. Se o Zagreb se comportar de uma maneira reativa, o que eu estou buscando nisso? Eu estou buscando um Zagreb que precisava ir para frente, sendo encurralado, não conseguindo sair, o Salzburg conseguindo neutralizar os contra-ataques e o Zagreb corrigindo no mercado. Isso é um cenário para match odds. Não quero trabalhar correções no Salzburg porque eu sei que o Salzburg pode jogar no erro do adversário. Agora, se eu quero trabalhar gols, o que eu preciso? Eu preciso de uma das duas equipes sendo pressionada, mas conseguindo sair, principalmente em velocidade, para buscar os contra-ataques. E os dois times têm essa característica muito bem formada. O Zagreb, obviamente, é melhor, então seria excelente se o Salzburg estivesse pressionando o Zagreb e o Zagreb estivesse conseguindo sair. Tá? Melhor cenário para gols, obviamente, é um jogo desempatado, principalmente se o Zagreb estiver atrás. Quanto mais o time que precisa, quanto mais necessidade, quanto mais desorganização, quanto mais pressa existir em campo, mais erro, mais espaço cedido. Tá? Então é bem provável que a gente tenha mais características para gols desse jeito. Milan e Chelsea. O primeiro jogo lá na Inglaterra foi 3-0 para o time do Chelsea. O Chelsea agora deu uma bela recuperada no grupo. Ainda não é o líder, mas é o vice-líder, recuperou. E agora vai fazer um jogo contra o Milan. O primeiro jogo eu não assisti, não sei como foi. Sei que o Chelsea, pelo resultado, obviamente, deve ter dominado o jogo, mas eu não vou fazer muito comentário porque eu não assisti o primeiro jogo. O Milan não é uma equipe que eu tenho acompanhado e não é uma equipe fácil de se trabalhar para mim. E o Chelsea eu não tenho acompanhado na Inglaterra. Então, qualquer comentário que eu fizer aqui vai ser leviano, tá? Vou ser sincero com vocês. O Milan, nos seus últimos jogos em casa na Itália, perdeu apenas para o Napoli, tá? Confronto direto ali em cima. E o Chelsea não vinha bem das pernas, perdeu para o Leeds, para o Southampton, perdeu para o Zagreb na estreia, mas venceu o Crystal Palace. O Crystal Palace é um adversário difícil. Teve a troca de treinador agora, então pode surtir, obviamente, efeito. Mas, sinceramente, não é um jogo que está no meu radar. Não tenho vergonha de tirar aqui da frente e vou contar, óbvio, com a ajuda de vocês. Se você tiver algum comentário sobre esse jogo, faça aqui. Obviamente, se eu sentir algum interesse legal, eu acabo fazendo, mas não é alguma coisa que me interessa muito porque eu não tenho tanto conhecimento das duas equipes. Shakhtar e Real Madrid. Chegamos aqui num cenário parecido com City e Copenhague. Por quê? O Real tem 9 pontos, tem 3 jogos e 3 vitórias. Não acho óbvio que o Real Madrid vai entregar o jogo, mas o Real Madrid pode sim fazer uma mescla, jogar com um time um pouco mais misto, jogar um pouco mais desconcentrado. Por quê? Porque o Real Madrid acabou, se eu não me engano, de perder a liderança do Campeonato Espanhol da La Liga para o Barcelona. O Barcelona que venceu o Celta de Vigo, mesmo não jogando tão bem, desfocado por conta do jogo da Inter, e assumiu de novo a liderança do Campeonato Espanhol. Então o Real Madrid pode sim, por ter feito um primeiro turno da Champions tão bem, jogar um pouco mais desconcentrado. Tá? Por isso que essa cotação do Real, ela também é uma faca de 2 gumes. Ela é boa, porque o Real Madrid realmente é muito melhor do que o Shakhtar, e se você viu o primeiro jogo, você viu no primeiro tempo o Real Madrid criando muita oportunidade de gol contra o Shakhtar, quando quis jogar. Mas no segundo tempo, além da queda de produção do Real, a gente viu um crescimento de marcação e de saída de bola do Shakhtar. Então, não sei se esse jogo vai ser na Ucrânia, provavelmente não vai, né, por conta do que está acontecendo lá. Mas fora de casa, o Real Madrid tem sim, por isso que eu falei faca de 2 gumes, potencial e criatividade para fazer de novo um primeiro tempo parecido com o que fez no Bernabéu, empurrando o Shakhtar para trás e criando muita chance de perigo, mas ao mesmo tempo eu não sei se o Real vai jogar inteiro, se vai jogar focado, então para isso só no live, tá? Dá para marcar aqui uma possibilidade de trabalhar um back favorito no Real? Dá. Só que o Shakhtar provavelmente vai tentar fazer o que fez contra o Leipzig, lá na Alemanha. Já que esse grupo está todo embolado, né? Se o Shakhtar jogar de forma reativa contra o Real, conseguir segurar a pressão e conseguir marcar o seu gol, ele pode se fechar e aí somar 7 pontos e tentar buscar a classificação sim, afinal de contas o Shakhtar ainda pega o time do Celtic, tá? E pega o Leipzig também, obviamente, em casa. Então, para mim, se for existir uma oportunidade de back real, ela provavelmente vai ser no primeiro tempo
com o Real Madrid titular e querendo o jogo. Se um desses 3 fatores não acontecer, eu não vou estar dentro do mercado, tá bom? O outro jogo, esse aqui é muito importante também, é entre Celtic e Leipzig, né? Também podemos ter boas oportunidades aqui de match odds. Já vou até marcar aqui um jogo para correção de preço. Por quê? Depois de passar um vexame, o Leipzig no primeiro jogo contra o Shakhtar, e depois de perder também para o Real Madrid, o Leipzig tem a chance agora de se redimir. Pensando que o Real Madrid pode vencer o time do Shakhtar, ou ao menos empatar, tirar 2 pontos do Shakhtar, o Leipzig tem a chance agora de chegar a 6 pontos e assumir a segunda colocação. Não acho que o Leipzig tenha time para poder assumir a liderança, já que perdeu para o Shakhtar, mas o Leipzig vencendo o Celtic na Escócia e vencendo o Shakhtar nesse campo neutro, provavelmente, seria segundo colocado. Tudo bem, não dá para contar que ele vai vencer os 2 jogos, mas como jogou contra o Celtic, um Celtic desorganizado, com muito erro, o goleiro do Celtic errando bastante, entregando o gol ali para o português atacante do Leipzig. Se o Leipzig jogar tão focado como jogou na Alemanha, é provável que o Leipzig consiga surpreender o Celtic aqui. Agora, não é só o Leipzig que precisa, porque o Celtic tem 1 ponto, se vencer o time do Leipzig vai a 4 pontos e ainda tem o confronto contra o Shakhtar para poder tentar somar 7 pontos. Então, sim, é possível que o Celtic consiga se classificar também e vai ser uma pressão absurda na Escócia, vai ser um jogo bem corrido, provavelmente com muito espaço e para mim, além do mercado de match odds, eu posso ficar de olho aqui no over goals, tá? Não duvido nada. Um mosquito aqui. Borussia e Sevilha, tá? Para a gente fechar. Borussia Dortmund, que me deu uma bela alavancagem contra o Werder Bremen, né? Estamos aqui nesse quiosque Werder Bremen, mas também me deu uma bela alavancagem com o Anthony Modeste no último lance contra o Bayern de Munique. Esse time do Dortmund não joga bem, não é excepcional, mas, enfim, tem sido um xodozinho. Vai jogar contra o Sevilha, que até a página 2 estava num momento muito ruim. Agora trocou o treinador. Eu não sei até que ponto vai surtir efeito imediato, tá? Eu acho muito provável no futebol, a gente já viu muito isso, os jogadores terem se formado ali aquele velho motim para poder derrubar o Lopetegui, tá? E é provável mesmo que tenha acontecido. Então é provável que a gente veja agora um Sevilha tentando jogar alguma coisa. O último jogo do Sevilha foi um empate contra o Bilbao, né? Então não surtou assim tão efeito, mas temos agora de volta um jogo contra o Dortmund. O Dortmund segue sem o Reus. Tá? Eu não sei qual jogador de frente ele vai colocar, se ele vai manter o Moukoko, não vou chamar de Moukoko porque é ofensivo, e ele deu um passe ele fez o gol de 2-1 do Dortmund e colocou dinheiro no meu bolso, então não vou chamar mais o Moukoko de Moukoko, prometo, tá? Moukoko. Eu não sei se ele vai entrar com o Moukoko de titular ou se ele vai colocar o Modeste, que agora está com moral, né? Mas estou achando que ele vai usar o Modeste sempre como uma arma ali no final. É aquele cara que perde uns gols, mas às vezes entrega, né? O principal destaque do Dortmund contra o Bayern foi o ADM. Ele fez um salseiro danado ali em cima do Coman. Coman, que corre muito, não conseguiu segurar o ADM, inclusive foi expulso por uma falta que fez no ADM. E o Julian Brandt, tá aqui em cima. Hoje, para mim, ele assume o papel do Reus e é um dos principais jogadores de criação no meio-campo, tá? Então, para mim, o Dortmund é superior, mas essa zaga do Dortmund, em alguns momentos, tem vacilado demais. E se o Sevilha, de fato, mudou a chavinha, e a gente só vai ver isso em campo, a gente tem que tomar muito cuidado com esse possível back Dortmund ou com esse Lei Sevilha. Uma coisa interessante é o seguinte, o Dortmund, como o City já está praticamente classificado, o Dortmund tem que... Isso aqui é um adversário direto. Então o Dortmund tem que pelo menos empatar. Não é ruim um empate para o Dortmund. Por isso que eu tenho medo do match odds. Por que não é ruim um empate com o Dortmund? O Dortmund iria a 7, o Sevilha iria a 2. E o Sevilha ainda pega o time do City na Inglaterra, né? Ah, mas o Dortmund também pega o City na Alemanha. Tudo bem, só que o Dortmund também pega o Copenhague. Então, se na Dinamarca o Dortmund venceu o Copenhague, se empatou com o Sevilha, vai a 10 pontos. E aí, mesmo que o Sevilha vença o Copenhague, fazendo 4 pontos,
ele teria que vencer o time do City na Inglaterra, iria a 7 pontos e não conseguiria alcançar o time do Dortmund. Por isso que eu acho que aqui o Dortmund não precisa se esforçar tanto. Estou falando aqui, você vai falar, não, o Theo está falando uma besteira, mas pensa no cenário futuro. Se eu tenho o Dortmund com 6 e o Sevilha com 1, o Dortmund empatando esse jogo vai a 7 e ainda tem um confronto contra o Copenhague. Para dar tudo errado para o Dortmund, sendo que o Dortmund venceu o confronto direto com o Sevilha na Espanha, o Dortmund teria que perder para o Copenhague e teria que perder para o City, os 2 últimos jogos. E o Sevilha teria que ganhar tudo. Né? Com 2 pontos, ele iria aqui a 5, depois ele venceria o City na Inglaterra e iria aí a 8 pontos, né? Exatamente, subindo, passando o Dortmund, que teria 7. Então, é bem provável aqui que o Dortmund, com empate, já garanta praticamente aqui o segundo lugar do grupo. Então, toma cuidado na hora de fazer a sua precificação, de confiar demais no Dortmund, afinal de contas, ele está sem o seu pior jogador, até parece, sem o seu melhor jogador, que é o Marco Reus. Tá? Meu notebook já avisou aqui que está com pouca bateria, mas vai dar. Então, fechamos aqui as Champions. Olha, eu filtrei o máximo que eu pude, tá? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de motivação, elenco que vai entrar em campo, cuidado também com a questão do peso da camisa. Eu só estou levando mesmo em conta o peso da camisa nesse jogo da Juventus com o Haifa, porque aqui seria um grande vexame se a Juventus não conseguisse vencer 2 vezes o Haifa, já que precisa tanto, tá? Vamos fechar com o Série B, o início aqui da 35ª rodada. Eu não vou falar sobre esse jogo do Guarani com o CRB, porque não existe uma briga pela parte de cima da tabela. Por mais que você fale para mim, mas o CRB tem aqui 46 pontos. Mas, vamos ser sinceros, a distância para o Vasco é de 9. Então, eu prefiro trabalhar jogos onde o Sampaio está envolvido, que é o outro jogo agora, Sampaio Chapecoense, porque aí eu tenho uma distância bem menor. Porque se o Sampaio vencer esse jogo, ele vai a 5-2. Né? E aí o Sport, por exemplo, pega o Vasco. Se o Sport vencer, mantém o Vasco a 5-2, mantém o Vasco a 5-5, o Sport vai a 5-5 e o Sampaio também poderia a 5-5 vencer na 36ª. Então, eu acho muito difícil o CRB conseguir buscar alguma coisa nesse final, então eu vou focar nesse jogo do Sampaio. Até porque jogos do Sampaio em casa são muito bons de ver. A Chapecoense já deu uma bela respirada aqui, ainda corre um risco de rebaixamento, mas vai enfrentar um adversário extremamente difícil. Vou puxar aqui o PDF de apoio para a gente. Se a gente vê aqui, o time do Sampaio dentro de casa saiu na frente em 75% das vezes. A Chape não vem numa campanha tão boa. O Sampaio no primeiro tempo é avassalador, tá? Só perdeu 6% dos jogos, venceu 63, tem 15 gols marcados, 4 gols sofridos. É um time que marca muito do meio do primeiro tempo para frente, tá? É bom lembrar disso. A Chapecoense só venceu 19% das primeiras etapas, perdeu 31, marcou apenas 5 gols e tomou 7. O segundo tempo, o Sampaio toma um pouco mais de gol comparado ao primeiro, vence um pouco menos, perde um pouco mais. Então, se for buscar alguma coisa no match odds contra a Chapecoense aqui, provavelmente será no primeiro tempo. Ficar de olho também aqui no mercado de bolas paradas, na situação de bola parada. O Sampaio tem 9 gols de cabeça, a Chape tem 8 e a Chape tem 6 gols de escanteio. Ambas as defesas têm tomado gol aqui nesse fundamento. Como eu falei para vocês, os gols aqui do Sampaio costumam sair do meio do segundo tempo para frente e principalmente aqui nos minutos finais. Isso também inclui a Chapecoense. Então, se a gente tem, por exemplo, um Sampaio vencendo por 2-1 ou 1-0 e precisando ir para cima, a gente provavelmente vai ter um Sampaio Corrêa tendo espaço para contra-atacar, e a mesma coisa pode acontecer com a Chapecoense se ela estiver vencendo, dando espaço e também aproveitando os espaços no final. Os principais jogadores: o Pimentinha, se for jogar para o lado do Sampaio, não dá para esquecer, né? E o Poveda, que é um dos grandes artilheiros aqui do campeonato da Série B. Para o lado da Chape, o Matheus Bianchi e o Carlos Quinones é o principal assistente, tá? Então, para mim, eu já vou marcar aqui para ficar de olho num Lei, a pior equipe em campo, na Chapecoense, mais direcionado já para ela. Cachorrada.
para poder buscar essa oportunidade, tá? Não tenho certeza se a gente vai ter ou não essa oportunidade. Bom, já vai bater meia hora, deixa eu aproveitar aqui e dar uma espiada quanto é que está o jogo do Santos. 1-0 Santos no primeiro tempo, gol do Lucas Braga aos 24 minutos. Logo que eu comecei a gravar, o Santos melhorou em campo. Paciência, faz parte. Meus amigos, como eu sempre falo para vocês, juízo, gestão não inventa moda, não é porque é Champions League que você tem que aumentar a mão, já sempre falo isso para vocês. Não esquece de aproveitar a promoção de odd 15 para ambas marcas entre Corinthians e Flamengo, primeiro link da descrição, e também depois que você criar sua conta, de aproveitar o sorteio da Betfair aqui no primeiro comentário fixado. Fiquem bem, um grande abraço e é sempre um prazeraço.